Queria voltar a compartilhar sobre um legado geracional, né, de paternidade, a transmissão, né, de uma geração a outra, e a importância que isso tem no coração de Deus. Como eu disse, Deus ele é um Deus geracional, ele é um Deus de todas as gerações. A intenção de Deus é que pais trabalhem na formação de filhos, né, para que geração após geração cultive os princípios, o conhecimento, o testemunho do Senhor. Sabe, e eu me inspiro muito, né? Essa semana a gente teve a notícia da morte, do falecimento de Billy Graham, e um dos testemunhos que esse homem de Deus deixou na terra é que todos os seus filhos, né, são íntegros, retos e servem a Deus no ministério e tem influenciado a sua geração a amar ao Senhor. Sabe, quando você vê um legado de um homem que filhos, netos seguem os seus passos, cara, isso é algo muito bom, porque não parou apenas nele, isso teve prosseguimento, teve continuidade. Então eu queria voltar a falar da importância do coração de Deus, desse legado geracional, da paternidade, de continuidade, né? O que Jesus exerceu, na verdade, na vida dos discípulos, né, foi uma obra de paternidade espiritual, né? Jesus certa vez chegou para os seus discípulos e falou assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Quem deixar órfão? O pai. Ou seja, a relação que ele tinha era de um cuidado de filhos espirituais. E a geração pós-Jesus, mesmo Jesus não tendo saído, né, ali do entorno de Jerusalém, né, de Israel, Galiléia, Cafarnaum, todas aquelas cidades, foi o máximo da peregrinação de Jesus. Mas os seus discípulos, eles tocaram lugares, continentes, nações, né? Isso foi além, isso teve continuidade. E eu queria trazer um testemunho de um livro aqui que eu acho muito interessante, né? Já fica a recomendação, né? Avivamento do Odre Novo, do Marcos Scott, pastor Marcos Scott. E ele faz assim um apanhado muito legal. Ele analisa a geração de um homem ímpio, uma geração de um homem consagrado a Deus e o desdobramento que isso teve geracional. Né? Na página 139 desse livro fala assim: Max Jukes, ele era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza, 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos, 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000, né? Isso dólares do século XIX, ao governo norte-americano. Foi feita uma análise sobre a vida deste homem que não temia Deus e o desdobramento geracional que isso teve em meio à sua parentela. E no mesmo período contemporâneo a Max Jukes foi feito também, né, um estudo sobre a vida, né, de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Você deve conhecer, já ouviu falar do sermão Pecadores na mão de Deus irado, né? Isso é de Jonathan Edwards, né? E aqui fala o seguinte: sendo um cristão consagrado, Jonathan Edwards, Deus deu a Deus o primeiro lugar da sua vida e casou-se com uma mulher piedosa. Jonathan, cara, ele era um cara muito consagrado, ele era um cara que ele dividia o seu dia assim, sabe, e um terço dele ele separava para piedade, para busca ao Senhor. Era um cara assim que entrou de uma forma profunda em Deus. Então ele se casou com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 foram senadores dos Estados Unidos, 3 foram governadores estaduais, outros ministros enviados a nações estrangeiras, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, cara, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função política, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades, um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos, os descendentes de Edwards. E nenhum deles veio a constituir qualquer tipo de problema para o governo. Ele foi um cara que teve muitos filhos, mas mais do que isso, ele transmitiu a mesma temor, a mesma vida piedosa, né,
a mesma sede de Deus, a sua geração, a sua descendência teve desdobramentos muito fortes, né? E abençoou com certeza com a sua geração, né, a nação americana. Então fica aí a dica, né? Deus é um Deus geracional, né? E a gente precisa dar continuidade, né, e transmitir isso às gerações, né, que vêm. Bom, valeu, valeu, tchau, tchau.